Você já se sentiu decepcionado com a forma como Jesus age na sua vida? Sejamos honestos. Muitas vezes nós oramos pedindo um leão e Deus nos manda um cordeiro. Nós oramos pedindo que Deus destrua nossos inimigos, que Ele mude a política do país num estalar de dedos, que Ele faça fogo cair do céu e resolva nossos problemas financeiros com poder e glória, mas o que recebemos? Silêncio, mansidão, processos lentos. E no fundo do coração surge uma dúvida perigosa. Será que Jesus é fraco? Será que Ele não tem poder para resolver isso agora? Essa frustração não é exclusiva sua. Ela foi o principal motivo pelo qual a nação de Israel, em sua grande maioria, rejeitou a Jesus quando Ele veio pela primeira vez. Eles esperavam um conquistador. Eles queriam um general que expulsasse os romanos na base da espada. Eles queriam sangue e vingança. Mas, em vez disso, receberam um carpinteiro itinerante que pregava: ame os seus inimigos e dê a outra face. Para a mente religiosa e política da época, Jesus foi um rei fracassado. Hoje, no dia 16 da série 21 Dias com Jesus, nós vamos abrir o profeta Zacarias, capítulo 9. Vamos entender por que a escolha de Jesus de nascer pobre e entrar em Jerusalém montado num jumento não foi um acidente nem um sinal de fraqueza. Foi uma estratégia de guerra espiritual calculada milimetricamente 500 anos antes. Prepare-se para ter sua visão de poder totalmente destruída e reconstruída. Você vai descobrir que o rei que você quer nem sempre é o rei que você precisa. O rolo compressor de Alexandre. Para entender a profecia de Zacarias, precisamos entender o medo que reinava naquela época. O profeta Zacarias escreve numa época de reconstrução. O povo tinha voltado do exílio, estava tentando reerguer o templo, mas se sentia vulnerável, pequeno, cercado por impérios gigantes. Nos versículos 1 a 8 de Zacarias 9, o profeta descreve uma tempestade que viria do norte. Historicamente, muitos teólogos associam isso à ascensão de Alexandre o Grande. Alexandre foi um dos maiores conquistadores da história. Ele varreu o mundo antigo com velocidade aterrorizante. Quando Alexandre chegava em uma cidade, ele chegava montado em seu famoso cavalo de guerra, o bucéfalo. Ele chegava com exércitos, lanças, catapultas. Onde ele passava, a terra tremia. Cidades como Tiro e Gaza foram destruídas e viraram entulho. O mundo aprendeu a associar a palavra rei com a imagem de força bruta, cavalaria pesada e dominação militar. Um rei é alguém que mata para governar. É nesse cenário de terror, onde todos olham para o horizonte esperando um novo tirano, que Deus interrompe a programação normal e diz através de Zacarias: olhe, Sião, o seu rei está vindo, mas ele não é como Alexandre, ele não é como César, ele é o oposto absoluto de tudo o que vocês conhecem sobre poder. Abra sua Bíblia em Zacarias 9:9. Esse é um dos textos messiânicos mais famosos e mais mal compreendidos da Escritura. Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu soberano vem a ti, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vamos dissecar isso porque cada palavra aqui é uma bomba teológica. Primeiro, eis que o teu soberano vem. Deus garante que ele tem autoridade real. Ele não é um conselheiro, ele é dono. Segundo, justo e salvador. Ele traz a solução para o problema que nenhum exército resolve, a culpa humana, que vimos ontem no dia 15. Terceiro, e o mais chocante, humilde e montado em um jumento. Por que um jumento? No mundo antigo, o cavalo era o tanque de guerra da época. Reis só andavam a cavalo quando estavam indo para a batalha ou voltando vitoriosos de um massacre. O cavalo simboliza força, intimidação, altura. O homem a cavalo olha os outros de cima para baixo.
O jumento, por outro lado, era um animal de carga, um animal de serviço. Mas havia um detalhe. Reis antigos de Israel, como Davi e Salomão, montavam jumentos em tempos de paz. Quando um rei entrava na cidade num jumento, ele estava enviando uma mensagem diplomática clara: eu não venho para destruir, eu não venho para guerrear contra vocês, eu venho para servir e estabelecer tratados de paz. Deus estava profetizando: o Messias será infinitamente mais poderoso que Alexandre o Grande, mas ele não usará a força para te obrigar a amá-lo. Ele virá num nível acessível, seus pés quase tocarão o chão. Crianças poderão se aproximar dele. Jesus não veio para conquistar territórios geográficos, ele veio para conquistar o território do coração humano. E corações não são conquistados com espadas, são conquistados com sacrifício. Avance 500 anos no tempo. Estamos em Mateus 21, o domingo. Jesus está prestes a entrar em Jerusalém pela última vez antes da cruz. Ele manda 2 discípulos buscarem um jumentinho que nunca fora montado. Ele está propositalmente encenando Zacarias 9:9. É um teatro profético a céu aberto. Quando o povo vê aquilo, eles entram em êxtase. Eles cortam ramos de palmeiras, jogam suas capas no chão e gritam: Hosana ao filho de Davi. Hosana significa salva-nos agora. Mas aqui está a tragédia. O povo entendeu a cena, mas errou o gênero do filme. Eles acharam que Jesus estava declarando: chegou a hora, vou derrubar os romanos, vou sentar no trono de Jerusalém e dar ouro para todos vocês. Eles projetaram em Jesus suas ambições políticas e egoístas. Eles queriam um rei guerreiro para resolver seus problemas terrenos, impostos, opressão romana. Mas o que Jesus faz no meio daquele desfile de glória? Lucas 19 nos conta que enquanto todos gritavam, Jesus chorava. Por que ele chorava? Porque ele sabia que eles não queriam um salvador do pecado. Eles queriam um salvador da crise econômica. Ele sabia que aquela mesma multidão que gritava Hosana num domingo, gritaria crucifique-o na sexta, assim que percebesse que ele não ia derrubar Pilatos, mas sim se entregar a Pilatos. A decepção do povo com Jesus nasceu de uma expectativa errada. Eles queriam a paz externa, sem romanos, mas Jesus veio trazer a paz interna, sem inimizade com Deus. Zacarias 9:10 diz: ele destruirá os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e anunciará paz às nações. Jesus veio desarmar o mundo. Ele veio acabar com nossa necessidade de guerrear e nos ensinar a confiança absoluta no Pai. Nós precisamos corrigir nosso conceito de humildade. Quando a Bíblia diz que Jesus é humilde, manso, a palavra grega usada não significa fraco ou sem espinha dorsal. A palavra é que era usada para descrever um cavalo selvagem que foi domado. O cavalo domado perdeu a força? Não, ele tem a mesma força muscular capaz de matar um homem com um coice. Mas agora essa força está sob controle, está direcionada. Jesus no jumentinho não é fraqueza, é poder contido. Pense nisso. Ele tinha poder para convocar 12 legiões de anjos e incinerar Jerusalém e Roma juntas, Mateus 26:53. Mas ele escolheu não fazer. A verdadeira força não está em destruir quem te fere, está na capacidade de destruir e escolher perdoar. O rei humilde de Zacarias 9 é o único rei da história que morreu pelos seus inimigos, em vez de matar os seus inimigos. Zacarias 9 termina dizendo: o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho de seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles brilharão na terra dele. Veja a beleza disso. Reis guerreiros usam seus soldados como bucha de canhão. Os soldados morrem para que o rei viva. Jesus, o rei pastor, morre para que as ovelhas vivam. E ele nos trata como joias de uma coroa. Você entende agora por que ele tinha que vir de jumento? Se ele viesse de cavalo branco na primeira vinda, ele teria que julgar o mundo, e eu e você seríamos destruídos, pois éramos pecadores. Ele veio em paz para receber a ira de Deus em nosso lugar, tornando possível que fôssemos salvos antes do dia do julgamento. Vamos trazer isso para o espelho. Qual é a sua Roma hoje? Qual é o problema que você quer que Jesus destrua com um cavalo de guerra? Talvez seja uma dívida, uma doença, um marido difícil, um chefe injusto. E você está frustrado porque Jesus parece estar vindo devagar, num jumentinho,
trazendo paz interna em vez de solução externa. Você precisa entender o modo de operar do reino. C.S. Lewis dizia que Jesus não veio para fazer de nós cavalos melhores, mas para nos dar asas. Ele não veio apenas melhorar sua vida aqui, ele veio te preparar para uma eternidade. Às vezes, Jesus permite que o romano, o problema, continue lá fora, para tratar a guerra que existe dentro de você. Ele quer te ensinar a mansidão, ele quer te ensinar a depender dele. Se ele te desse tudo o que você pede na hora que você pede, ele criaria um monstro mimado, não um filho semelhante a Cristo. Aceite o rei do jumentinho. Aprenda a governar suas emoções com a paz dele, mesmo quando o mundo ao seu redor está em guerra. A autoridade de Jesus na sua vida não é medida pelo dinheiro na sua conta, mas pela paz no seu travesseiro. O Rei de Paz de Zacarias 9 te oferece algo que Alexandre o Grande nunca teve: contentamento. Alexandre conquistou o mundo e morreu bêbado e insatisfeito aos 32 anos. Jesus perdeu a vida aos 33 e conquistou o universo para sempre. Qual rei você quer seguir? O da ambição ou da redenção? Vamos orar. Feche os olhos e visualize esse rei entrando pelas portas do seu coração agora, não com arrogância, mas com doçura. Senhor Jesus, perdoe-me pelas vezes em que te exigi como um ditador, quando tu querias ser meu pastor. Eu confesso que muitas vezes quero que tu mudes as minhas circunstâncias, mas não quero que tu mudes meu caráter. Hoje eu recebo o Rei de Paz. Eu abro mão da minha ansiedade, da minha pressa e da minha necessidade de vingança. Entra na minha vida, no meu Jerusalém interior, e coloque ordem no meu caos. Eu me submeto ao teu governo de amor. Que a tua mansidão seja a minha força. Amém. Hoje vimos o rei que veio em paz e foi mal entendido. Mas a história fica mais sombria. A rejeição de Israel não foi apenas um mal entendido, foi uma traição calculada. Você sabia que Zacarias profetizou o preço exato da cabeça de Jesus? Não foi muito dinheiro, foi o preço de um escravo morto. Amanhã, no dia 17, vamos entrar na cena mais dolorosa da profecia. Por que Jesus aceitou ser traído? Vamos falar sobre as 30 moedas de prata e o mistério de Zacarias 11. Se você já foi traído por alguém que amava, você não pode perder o vídeo de amanhã. Ele foi feito para você.